Sabe, existe um lugar que todo mundo conhece bem. Aquele espaço entre o que foi prometido e o que a gente está vivendo agora. Hoje, a gente vai explorar exatamente essa tensão, essa experiência tão humana, buscando algumas pistas em textos bem antigos. Pois é exatamente nessa questão que a gente vai mergulhar. Uma pergunta que, no fundo, define tantas das nossas experiências de vida. E para guiar essa nossa reflexão, vamos olhar para 4 passagens, 4 momentos bem distintos que meio que mapeiam essa jornada. A nossa jornada vai seguir uma espécie de arco emocional que, de certa forma, é bem familiar. A gente começa com a clareza, com a segurança de uma promessa cumprida. Depois, a gente entra na confusão de uma realidade que chega de um jeito totalmente inesperado. De lá, vamos encarar o desespero, sabe? Aquele momento em que a promessa parece ter sumido. E, por fim, vamos buscar um pouco de sabedoria para conseguir navegar nesse espaço entre uma coisa e outra. Então, nosso ponto de partida é um lugar de solidez, de chão firme. Um tempo em que promessas de terra, de um lugar seguro, não eram só uma esperança distante. Eram algo que se podia ver, tocar. E olha que interessante isso aqui. A promessa não era só sobre ter um pedaço de terra, mas também sobre ter justiça. A ideia de uma cidade de refúgio, nossa, era uma forma muito concreta de colocar a misericórdia dentro da lei, uma aplicação bem prática. Então, o que a gente tem aqui é a prova tangível, sabe? A promessa cumprida na prática. Terra para morar e leis justas para viver. É basicamente a definição de segurança. Mas e quando a promessa até chega, só que não do jeito que todo mundo esperava? Agora a gente entra numa cena que era para ser de pura celebração, mas que vem com uma baita reviravolta. E aqui tá o choque. De um lado, você tem a alegria, a gritaria da multidão celebrando a chegada do rei prometido, e do outro, o próprio rei chorando ao ver a realidade da cidade. É a promessa e a dor colidindo exatamente no mesmo momento. E aí, já dentro do tempo, ele mostra o verdadeiro propósito dele. Não tinha a ver com o poder político, como a multidão talvez esperasse. Tinha a ver com uma purificação espiritual. Basicamente, ele estava ali redefinindo o que significava ser aquele rei prometido. Bom, da complexidade, a gente agora mergulha na escuridão total. O que acontece quando a promessa não está só complicada, mas parece que simplesmente desapareceu? Vamos explorar agora essa sensação de abandono completo. A primeira voz que a gente ouve nessa escuridão é a de alguém que se sente completamente preso, sem saída. É uma dor tão, mas tão profunda que até a visão física começa a falhar, a ficar turva. E como se a dor interna já não fosse o suficiente, ela ainda é amplificada pelo isolamento. O sofrimento, segundo essa passagem, pode nos tornar repugnantes para os outros, cortando aquela conexão humana bem na hora em que a gente mais precisa dela. A escuridão é minha única companhia. Essa frase, ela é de uma honestidade brutal. Diferente de muitos outros salmos, esse aqui não termina com uma virada, com uma nota de esperança. Ele simplesmente nos deixa ali, sentados no meio do desespero que ainda não foi resolvido. Ok, então, depois de passar pela certeza, pela confusão e pelo desespero, para onde a gente vai, o que se faz? Vamos buscar agora uma sabedoria antiga que talvez ofereça algumas ferramentas práticas para lidar com essa espera. E esse provérbio, nossa, ele parece que dá nome ao sentimento que a gente vem explorando. A espera que se arrasta não é só triste, ela literalmente adoece o coração. Então, como é que se encontra essa tal árvore da vida enquanto ainda se está esperando? A sabedoria de Provérbios parece dar um dia prático, focar no que dá para controlar, ouvir quem já passou por isso e ativamente evitar os caminhos que só levam a mais desespero, a mais morte. E assim, a gente meio que volta ao nosso ponto de partida, lá nas cidades de refúgio. Mas agora, com uma perspectiva totalmente nova. A pergunta que fica no ar é: se o refúgio seguro nem sempre está na promessa já cumprida, e muito menos na realidade que a gente vive, onde é que ele está de verdade? Onde se encontra um refúgio verdadeiro?